já fazer a sua parte. Bom, pronto, estamos gravando. Tati, a palavra é sua. Oi, pessoal, boa noite. Coisa boa rever rostinhos conhecidos, fotos conhecidas aqui. Estamos começando hoje a nossa noite aqui. E antes da gente começar efetivamente a nossa apresentação, eu quero passar a palavra para o nosso querido professor Flávio, que precisa estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Então, Flávio, por favor, fique à vontade, o pessoal é todo seu. Obrigado, Tatiana, obrigado. Gente, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Primeiro, quero pedir desculpa, porque os nossos eventos começaram ontem e eu não fui presente, mas eu não podia deixar de vir aqui prestigiar os eventos de administração, RH e logística. Então, vim aqui recebê-los, desejar um bom evento a todos. A professora Lívia Almada, pelo convite, agradecer à professora Tatiana, a todos, a Laura, ao nosso professor e querido professor Ferrari, Glauciane, Tainá, obrigado a todos e sejam bem-vindos, espero que aproveitem bastante o evento de hoje, né? Amanhã sigamos com as nossas aulas. Um grande abraço a todos e muito obrigado, viu? Obrigado, gente, obrigado a todos. Obrigada, Flávio. Estênio, quer fazer alguma consideração aqui? Fica à vontade. Bom, antes da Tatiana fazer a apresentação da nossa pesquisadora palestrante, né? A noite é dela, na verdade, vai nos trazer aí um momento muito legal, uma pesquisa bem interessante, que a gente tem conversado muito sobre questões de pesquisa, a importância da pesquisa para o administrador, para o tecnólogo de RH, para o tecnólogo de logística. Tá? E, assim, é fundamental, pessoal, que todos nós tenhamos esse olhar científico para a área da gestão. Tá? Hoje é uma oportunidade única, tá? De ter um tema bem legal aí para vocês, como nós tivemos uma apresentação, 2 apresentações brilhantes ontem, 2 momentos com 4 professores, tá? Paradela, e mais outros professores que participaram ontem. E eu desejo que vocês participem, tá? Quando possível, quando for a abertura do microfone para vocês, façam perguntas, interajam com a palestrante, interajam entre si, anotem as dúvidas, tá? Aproveitem o momento que esse evento foi feito para vocês, tá certo? Façam um bom proveito. Tatiana, obrigado, tá? Por conduzir esse evento. E eu estou aqui para que vocês precisar, tá? Estou à disposição. Obrigada, Estênio. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, então, ao nosso evento. Estamos aqui online, né, na nossa jornada científica desse ano de 2021. A nossa querida palestrante de hoje é a professora Lívia, que é um prazer receber aqui. A gente já atua aí, né, juntos no grupo de pesquisa, então é um prazer receber. A professora Lívia, ela é doutora em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais, e ela é professora no curso de Administração e Ciências Contábeis na FAC, na UFJF, em Juiz de Fora. E ela trouxe uma pesquisa super legal, intitulada RBV e a Gestão de RH, os caminhos para a vantagem competitiva sustentável. Então, antes de passar a palavra para a nossa querida palestrante da noite, eu quero agradecer a sua presença, Lívia. Quero que todos os alunos se sintam à vontade aqui, a gente está entre amigos, a gente está entre colegas aqui, então tragam as perguntas de vocês, eu estou de olho aqui no chat, depois a gente vai abrir para a fala de vocês também. Tirem todas as dúvidas possíveis com a professora Lívia, tenho certeza que ela tem muito a agregar para vocês nessa noite de hoje. Lívia, muito obrigada por estar aqui com a gente, a palavra é sua e estou aqui para te ajudar caso seja necessário em qualquer coisa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati. Olá, pessoal, boa noite. Também tem gente que eu conheço, né? Luciane. Ei, Luciane, tudo bem? Vi sua carinha aqui. É a primeira palestra online que eu vou fazer, né? A aula a gente está fazendo, reunião, mas a palestra é a primeira. Vocês fiquem à vontade para me perguntar. Essa pesquisa foi minha pesquisa de doutoramento e o resultado dela foi muito bacana.
Eu acho também que é uma temática muito interessante e que é a discussão entre sustentabilidade organizacional e gestão de pessoas, que é uma coisa que não acontece muito, essa relação da gestão de pessoas com a sustentabilidade organizacional, né? A gente vê algumas coisas em relação, sim, a competências, então até estudos específicos, né? Mas muito dos estudos de sustentabilidade organizacional, eles são mais relacionados à questão financeira, ou então de operações logística, né? Então, a minha intenção era trazer um olhar de que, se a gente não coloca isso em termos de gestão de pessoas, em termos de pessoas dentro das organizações, as estratégias sustentáveis tendem a não acontecer da forma que poderiam, né, com toda a efetividade que poderiam. Então, é mais ou menos isso, né, que o trabalho vem apontar, e aí eu utilizei, eu estou resumindo aqui para vocês antes da gente começar a apresentar mesmo, e eu utilizei as empresas do Índice de Sustentabilidade da Bolsa de Valores, ok? Para fazer aqui a minha coleta de dados, enfim, minha análise, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês agora, para passar um pouquinho dessa apresentação. Vou tentar ser o mais breve possível, porque eu falo bastante, tá, Tatiana? Você vai me mostrando aí o tempo, mas estou olhando aqui no relógio. Fica à vontade, tá, Lívia? A gente tem tempo, pode ficar à vontade, está todo mundo te ouvindo. Tá, e todo mundo já está vendo aí a capa? Eu estou vendo, sim. Tá. Então, Natural RBV, a gente vai falar sobre isso, o que é, e a gestão de RH, os caminhos para vantagem competitiva e sustentável. Então, qual que era, assim, por que, né, que isso eu acredito e trabalhei, acredito ainda que é uma coisa que eu estudo, é relevante para nós, para a sociedade, enfim. Então, a gente vê um movimento já grande em termos de efeitos climáticos, poluição e sustentabilidade de forma geral, desde o final do século XX. Então, não é uma coisa atual, já é uma coisa que vem sendo discutida há bastante tempo. Existem vários eventos, né? Então, teve evento lá, Toronto Conference, no Canadá, teve esse First Assessment Report na Suécia, a Convenção Quadro das Nações Unidas, aí que a gente começa, a gente que não está estudando isso, é aí que a gente começa a ver que realmente, teve aquele Eco 92, isso, aquele Eco 92 é essa discussão que já se iniciou lá no final do século XX. E aí o protocolo de Kyoto, o protocolo de Kyoto, a gente também já ouviu falar. Então, isso tudo faz parte dessa linha histórica, né, da discussão em relação à questão da sustentabilidade de forma geral, iniciando principalmente com a questão dos efeitos climáticos e poluição em si. A base, então, dessas discussões é a escassez dos recursos naturais e o desenvolvimento econômico-social. Como que se dá essa relação, né? Oi, Fred, boa noite. Como que se dá essa relação, né? Então, assim, essa é a grande base dessa discussão, tá? Que iniciou, né? Só que a gente entende que hoje a coisa já ficou mais complexa um pouco. Bom, em 95, o que aconteceu? O Hart, um autor norte-americano, ainda vivo, ele resolveu ampliar a teoria de recursos, que é a RBV, Resource Based View, teoria baseada em recursos, que é uma teoria da estratégia. O Hart, seguidor dessa teoria, ele identificou que, diante das discussões que estavam sendo feitas e do contexto, estava faltando olhar para a questão do ambiente, para a questão do verde, para a questão da sustentabilidade ambiental, vamos dizer assim, dentro dessa teoria da estratégia, enfim, dentro das teorias de estratégia, e ele trouxe, então, inseriu aí na RBV o Natural, que, então, representa essa preocupação com o meio ambiente para vantagem competitiva sustentável,
percebe? Porque a RBV traz a questão da vantagem competitiva sustentável, só que falou, olha, não considera o ambiente, então não está tão sustentável assim no sentido, né, completo da coisa. Então ele usa os mesmos preceitos da RBV, a questão, por exemplo, que todos os recursos precisam passar pelo VRIO, que é todos os recursos precisam ser a valiosidade, a raridade, a limitabilidade e a complexidade organizacional, e acrescentou que as estratégias das empresas, né, e o que elas utilizam para gerar essa vantagem competitiva, precisava perpassar 3 estratégias ambientais. A estratégia de prevenção da poluição, gestão do produto e desenvolvimento sustentável. A gente vai falar daqui a pouquinho um pouco sobre isso. E aí, o que eu trago defendendo, né, na tese aí, por que então eu quero discutir isso? Porque a concretização das estratégias, ela não passa apenas por um planejamento estratégico. As pessoas precisam colocar essa estratégia em prática, percebe? Então, o envolvimento dos empregados, dos funcionários em relação a essa estratégia, nesse ambiente sustentável, vai ser fundamental para a concretização dessa estratégia. Isso já é algo que o Hart traz assim muito en passant, falando da importância das pessoas, mas não aprofunda. Então, eu tentei aprofundar um pouco aqui nesse trabalho. E a gestão de RH, obviamente, se está falando de pessoas, a gestão de RH vai ser um aliado nesse processo todo. Então, o objetivo geral aqui do meu trabalho era verificar como que a concretização das estratégias sustentáveis da NRBV pode influenciar no ganho de vantagem competitiva sustentável no ISE, considerando o ISE é o Índice de Sustentabilidade da Bolsa, considerando a gestão de RH como um potencial moderador dessa relação. Potencial porque eu primeiro teria que verificar se poderia ser mesmo moderador ou não da relação, tá? Vocês vão ver no modelo. Então, aí, o que eu fiz? Eu fui fazer, então, uma busca, o meu referencial teórico, ele discute a sustentabilidade, de forma geral, o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade organizacional. Então, eu trago que a sustentabilidade geral é uma coisa maior, mais ampla, que é um conceito que só será atingido se nós conseguirmos chegar no desenvolvimento sustentável do planeta. Ok? E esse desenvolvimento sustentável do planeta, ele perpassa muito, mas não só, pela sustentabilidade das empresas, das organizações. Então, do macro, eu cheguei no micro das organizações. Tá? Então, a sustentabilidade organizacional como sendo fundamental e básica para que um dia a gente tenha um planeta realmente sustentável, ok? Nesse sentido. E aí, em termos de sustentabilidade organizacional, o que a gente já conhece, já é bem falado? O Triple Bottom Line, né? O TBL. Então, a gente já conhece muito o TBL, que traz ali os tripés da sustentabilidade, ok? Então, junto a isso, eu trago isso, o TBL. Junto ao TBL, eu também trouxe o estudo dos pesquisadores da UEL, Estadual de Londrina, que estão estudando também essa questão da sustentabilidade organizacional, em que eles ampliam um pouco a questão do tripé e dizem que não é apenas o tripé econômico, o pezinho econômico, que e o ambiental e o social, que vão gerar uma sustentabilidade organizacional, que, na verdade, nós temos pequenas sustentabilidades, então seriam mais uma sustentabilidade econômica do que apenas o pilar econômico, tá? Então, eles ampliam nesse sentido, e eu trago essa ampliação, também contribuindo com a TBL, ok? Não é contra, não, é contribuindo, ampliando o pilar da TBL. Então, aí a gente entende que, em termos da sustentabilidade econômica, o principal é olhar para esse impacto das organizações sobre a geração de riqueza para a sociedade por meio de produtos e serviços ofertados. Então, olhar ali, principalmente, né, a sociedade que circunda a organização, enfim.
Então, a sustentabilidade ambiental está mais relacionada à questão de conservação e manejo dos recursos naturais e a busca da organização sempre minimizar esses impactos negativos, ampliando os positivos na medida do possível. A sustentabilidade social é a questão do alcance da igualdade, realmente de olhar para isso em termos de responsabilidade, de direitos, estimular a participação da comunidade em tomadas de decisão, enfim, stakeholders. Ô, gente, pode parecer que o que eu estou falando aqui é viagem, mas já tem empresa que faz isso, tá? É porque às vezes, porque pode não estar muito próximo a gente, mas já tem empresa que faz, ok? Então, isso tudo aqui, o que é a minha defesa? Que essas sustentabilidades que gerem, então, a sustentabilidade organizacional, todo esse movimento precisa perpassar as políticas e práticas sustentáveis, né? Isso seriam, então, políticas e práticas sustentáveis de uma organização e que as pessoas estão diretamente envolvidas. Bom, e o que eu proponho, então? Porque quando eu trago a discussão da sustentabilidade organizacional e trago a NRBV, as duas não se conversam. Eu trouxe, então, uma conversa entre as duas. Por quê? Se a gente tem as teorias de a teoria de sustentabilidade organizacional, a discussão sobre a sustentabilidade organizacional, e nós temos uma teoria de estratégia que considera a questão ambiental e de uma forma ampla da sustentabilidade, por que não uma contribuir com a outra? Né? Então, até para facilitar e até para direcionar as empresas em relação a como fazer isso. Porque as teorias de estratégia são bem direcionadas nesse sentido. Então, eu trouxe a discussão das estratégias da NRBV para a sustentabilidade organizacional. Então, vocês vão ver aqui. Lembra lá que são 3 estratégias? Prevenção da poluição, gestão do produto e desenvolvimento sustentável. Quando eu falo de prevenção da poluição, eu estou falando o quê? Em termos do que o Hart traz lá na estratégia. Estou falando de 2 frentes principais. Controle de emissão e afluente e a prevenção. Fazendo limpeza, né? Então, prevenir a poluição e também controlar a emissão de poluentes. Como que a teoria da sustentabilidade organizacional contribui nessa estratégia aqui? Aí foi essa conversa que eu fiz aqui nessas setinhas. Contribui da seguinte forma. Em termos de sustentabilidade econômica, é olhar custos de matéria-prima e geração de lixo, por exemplo. Porque isso tem relação direta com o controle de emissão e afluente e a prevenção da poluição. Em termos de sustentabilidade ambiental, é olhar para a geração de lixo e poluição em termos de quê? Previsão da otimização e utilização dos recursos. Aí a gente olha em termos de sustentabilidade ambiental. E a social, participação e envolvimento direto dos empregados, dos funcionários, para a efetividade da estratégia. Por quê? Quando a gente fala de sociedade, a gente está falando dos funcionários também, dos empregados. É sociedade, né? Somos todos sociedade. Então, dentro dessa estratégia, a sustentabilidade social poderia ser trabalhada aqui nesse sentido. Ok? E então, isso me gera a minha primeira hipótese. Essa conversa aqui me gerou a primeira hipótese, que são as empresas que utilizam ou empregam práticas voltadas à estratégia da prevenção da poluição tendem a apresentar vantagem competitiva sustentável, que me é a sustentabilidade organizacional aqui. Então, eu trago essa conversa para dizer, se a empresa tem sustentabilidade organizacional, ela tem vantagem competitiva sustentável. Ok? E aí a gente dividiu isso pelas estratégias. Gestão de produtos é a segunda estratégia da NRBV. O que significa? Ela significa a aplicação, aí eu trago o termo que o Hart usa, voz do ambiente. Que é o quê? Analisar o ciclo de vida do produto e a cadeia de valor. A empresa tem um diferencial nesse domínio dos produtos sustentáveis. E como que a teoria de sustentabilidade organizacional contribui aqui? Em termos de sustentabilidade econômica,
mantendo o atendimento às necessidades das partes interessadas. Em termos da ambiental, compreensão de todos os processos buscando o equilíbrio entre impacto negativo e positivo do mesmo em relação a quê? Aos recursos utilizados no processo produtivo, que aqui a gente está falando dessa etapa. Em termos de sustentabilidade social, participação ativa das partes interessadas no processo de criação e desenvolvimento do produto. E aí eu já trago partes interessadas, não apenas os empregados, mas os envolvidos de forma geral, seja fornecedor, seja cliente final, a comunidade, enfim. Então, nesse sentido, se a empresa fizesse isso, ela estaria trabalhando a sustentabilidade social dentro da estratégia de gestão de produtos. Ela atingiria sustentabilidade organizacional nesse quesito e também vantagem competitiva, que é o que a minha hipótese, né, quer verificar. As empresas que utilizam, empregam práticas voltadas à estratégia de gestão de produto tendem a apresentar vantagem competitiva sustentável. Tendem, porque é o que eu vou verificar, né? Vamos ver se é isso mesmo. E a última estratégia apresentada por Hart é o desenvolvimento sustentável. Que ele, o que o Hart coloca na sua teoria original como desenvolvimento sustentável? Redução do link de impacto negativo da exploração do hemisfério norte no hemisfério sul. Só que nós estamos no hemisfério sul, nós somos no hemisfério sul e a gente tem uma autoexploração. A gente não precisa só do hemisfério norte explorar a gente se explora também. Então, nesse ponto aqui, eu trago uma contribuição em termos teóricos para ampliar a teoria do Hart, trazendo esse processo de autoexploração, ok? Aqui eu faço uma pausa porque é o seguinte, depois o Hart escreveu um outro artigo dividindo essa estratégia de desenvolvimento sustentável em duas, base da pirâmide e clean technology, tecnologia limpa. Por que ele fez isso? Então, ele me disse, que aí foi uma coisa que eu precisei enviar um e-mail para o Hart, graças a Deus ele me respondeu, ele me disse que fez isso para facilitar a concretização de ações pelas empresas, porque as empresas não estavam conseguindo colocar em prática a estratégia de desenvolvimento sustentável, ok? Então, ele fez essa subdivisão e as empresas, teoricamente, conseguiram colocar em prática a estratégia de base da pirâmide e estratégia de tecnologia limpa, que é pegar isso e dividir. Eu falei com ele que aqui no Brasil a gente conseguiria olhar para essa estratégia da forma como está, e que se teria problema, se ele se importava de eu manter a estratégia de desenvolvimento sustentável e não a subdivisão que ele propõe. E ele me respondeu que de forma alguma, que não teria problema nenhum eu manter, que inclusive seria, né, até bom se eu conseguisse trazer isso de uma forma prática e, enfim, que a teoria não está ali fechada em relação a isso, tá? Então, eu estou trazendo isso porque vocês podem ler material dele e ver essa subdivisão. Então, decidimos manter e funcionou. A gente aqui também, perpassando pelas sustentabilidades da sustentabilidade organizacional, a gente vê que em termos de sustentabilidade econômica, essa estratégia ela pode contribuir em que sentido? Equilíbrio econômico, gerando melhores condições de vida para a população. Então, aqui a gente já está falando de olhar para o contexto, né? Não apenas para dentro da organização. A exploração do hemisfério sul, recursos naturais e sociais. Então, quando a gente fala da questão da sustentabilidade ambiental, em termos de desenvolvimento sustentável, nós somos a fonte de recursos naturais e nós mesmos exploramos eles. Né? Então, aqui seria esse estudo, se debruçar sobre essa exploração. Em termos de sustentabilidade social, o equilíbrio social para a qualidade de vida e justiça social, e aí em termos locais, em termos da dimensão que a empresa consegue atingir. Tá? E também aí a mesma coisa, trazendo uma terceira hipótese, que é se as empresas que utilizam e empregam práticas voltadas à estratégia de desenvolvimento sustentável tendem a apresentar vantagem competitiva sustentável. Além disso tudo, então,
como eu disse e defendi lá na introdução, na justificativa, sem um olhar para as pessoas e como direcionar essas pessoas, como orientar essas pessoas, como conduzir o comportamento dessas pessoas dentro da organização, a tendência é de que a estratégia não atinja a efetividade toda que ela tem o potencial de atingir. Então, como que eu posso olhar para as pessoas, e aí eu trago a discussão de pessoas enquanto... Eu não vou aprofundar nessa discussão, gestão de pessoas enquanto recursos humanos. Eu trago esse olhar do recurso humano para discutir a teoria de estratégia que olha para a gestão de pessoas como recurso humano, tá? Então, eu trago nessa questão. O que eu fiz? Eu peguei o recurso humano e verifiquei se ele era um recurso que gera vantagem competitiva sustentável. Porque se ele for um recurso que gera vantagem competitiva sustentável, ele passa ali pelo frio da RBV, né? E então se torna um recurso importante para se atingir a sustentabilidade organizacional. Percebe? Que é a discussão que eu coloquei antes. Então, eu perpassei o recurso humano pela questão da valiosidade. É um recurso valioso? É um recurso raro? É um recurso inimitável? E é um recurso que gera uma complexidade organizacional? Então, para todos esses itens, o recurso humano se mostrou um dos mais estratégicos e fundamentais para a vantagem competitiva sustentável. Porque os seres humanos são individuais, são muito complexos, são diversos, o ser humano ele tem várias possibilidades de flexibilidade. A questão da socialização, ela é algo praticamente inimitável. Então, uma empresa que quer, vamos dizer assim, roubar um funcionário da outra, ela não necessariamente terá o mesmo retorno. Por quê? Porque o indivíduo, ele se socializa ao contexto em que ele está. Então, a empresa, para ter, às vezes, o mesmo retorno, uma mesma produtividade de uma mesma pessoa em uma outra empresa, precisaria, na verdade, ter uma cópia dessa empresa em termos de cultura, percebe? Em termos de estratégia, em termos de equipe, em termos de... Então, o recurso humano, ele é tão complexo que ele é um dos mais interessantes para a vantagem competitiva sustentável. E isso não tinha sido perpassado ainda, né? Então, foi muito bacana essa discussão. E isso me gerou a quarta hipótese, que é a gestão de recursos humanos modera a relação entre as práticas sustentáveis e a vantagem competitiva sustentável. O que é isso? Temos as práticas sustentáveis, né, as estratégicas que a gente acabou de falar, temos a vantagem competitiva sustentável. Se nós tivermos uma gestão de pessoas voltada para isso, voltada para essas práticas e políticas sustentáveis, essa vantagem aumenta. Por quê? Porque aí você está socializando o indivíduo, né, integrando o indivíduo dentro dessa perspectiva, e aí potencializa o resultado. Então, essa que é a hipótese, tá? A conversa. Então, esse é o modelo proposto do referencial teórico, que é isso que eu acabei de falar para vocês, é só o desenho do modelo. A gente tem um ambiente sustentável, né, as estratégias com as hipóteses e o RH aqui, vamos verificar tudo isso. A minha metodologia, então, para ir, né, em termos de pesquisa, quanto uma jornada científica, a metodologia é fundamental. E aí, uma dica para vocês... a metodologia pode ser o motivo de reprovações de artigo, de trabalhos, né? Um dos grandes motivos é a metodologia. Porque é ela que vai mostrar o caminho que vai ser feito para os resultados, né? Para os dados, para a coleta e tudo. Então, é ela que vai transparecer a credibilidade do que está sendo apresentado.
Então, muito importante. Então, como eu disse a vocês, utilizei o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa, da B3 agora, da Bovespa, BMF, que não é agora B3. Foi um índice criado em 2005. Ele é um índice de retorno total, aí a gente entra num conceito da área financeira, né? Que é um índice de retorno total. Considera as variações nos preços dos ativos integrado ao longo do tempo, mais o impacto da distribuição de dividendos pelas empresas emissoras. Esse índice, ele foi criado, gente, junto com outros índices. Existem 5 índices no mundo, e o ISE é um deles, ok? E aí eu estudei as empresas entre 2003 e 2017, esse foi o período esses 5 anos foi o período que eu estudei das empresas. E, na época, né, eles tinham um objetivo estratégico até 2020, que era o de aumentar a relevância do índice para os investidores. Porque, apesar de existir desde 2005, muitas empresas ainda não entendiam muito bem como é que era, para que servia, né? E a gente vê que, por essa tabela, que a participação das empresas no índice fazem com que elas aumentem também o seu valor, a sua valiosidade dentro da Bolsa. Então, isso era uma coisa interessante que as empresas precisavam entender um pouco melhor. E também eles gostariam que a sociedade conhecesse mais o índice, tá? Então, aqui, esses dados aí são os dados, relação de carteira dos últimos 5 anos, para vocês entenderem um pouquinho. É feito um processo seletivo, de empresas para participar do índice, não é só a empresa querer entrar e entra, tá? A população, então, a minha população, foram todas as empresas que participam ou que já participaram do índice desde 2003 até 2017, conforme as informações disponibilizadas no site. Isso, então, me deu um total de 47 empresas. Minha amostra, então, é não probabilística. Por que não probabilística? Porque eu não utilizei nenhuma fórmula estatística para gerar a minha amostra. Por que, Lívia? Porque a minha população é pequena. Tá? E aí, minha amostra estatística precisaria ser praticamente a população toda. Só que o que me interessava olhar? Me interessavam olhar as empresas que permaneceram no índice nos últimos 5 anos. Aquela que entrou e saiu não ia me dar um histórico, percebe? Das ações. Então, foi uma amostra não probabilística, ok? Por conveniência, nesses últimos 5 anos, ininterruptamente. Foi necessário olhar dessa forma para a gente construir esse histórico. A amostra final, então, ficou com 18 empresas, que são essas que estão escritas aí. A SGT, Braskem, BRF, muitas delas vocês conhecem, né? Outras não, eu também não conhecia algumas. E aí a gente procura saber um pouquinho sobre elas. Empresas que mudaram de nome, né? Tractibel passou a ser Sendi, enfim. A minha pesquisa, então, foi de natureza quantitativa e explicativa quanto aos fins. Eu fiz uma pesquisa documental quanto aos meios, utilizando dados disponíveis nas fontes estatísticas do site do ISE e disponibilizados pela FGV. Por quê? Aqui no Brasil, quem administra o índice é a FGV. Tá? A GVCs. Tem uma divisão na FGV só de índices, que chama GVCs. Está escrito ali, GVCs. Então, eles aqui administram o índice, e eu precisei até entrar em contato com eles, a gente vai falar um pouco disso. As fontes estatísticas, então, foram coletadas no site do ISE, que é público, né, porque o índice faz parte ali da Bolsa. E na FGV, alguns dados que eu precisei que não eram públicos, eu tive que solicitar a FGV. Por análise dos itens dos questionários e dos valores apontados em relação ao índice. Aí eu utilizei fontes escritas oficiais. O que é isso, Lívia? Para as empresas entrarem no índice,
elas precisam preencher um questionário. Esse questionário, na verdade, são vários questionários, ok? São vários questionários, vocês vão ver aqui pelo modelo girado. Esses questionários, assim, tem milhões de perguntas, cada pergunta tem um valor, e aí, ao final, né, faz o somatório e vê as empresas que tiveram os melhores scores, entram, ok? Então, o que eu precisei que a GVCs me desse? A resposta de cada empresa para cada item. Ok? Para eu saber esse valor, para utilizar esse valor, esse resultado, como número que girou o meu modelo. Para eu entender como que elas avançaram. Ali, as dimensões, né? O questionário, ele é composto por 7 dimensões. Dimensão geral, natureza do produto, governança corporativa, econômico-financeira e mudanças climáticas. A FGV construiu esse questionário também pautada em teorias de sustentabilidade, e por isso, então, dava para conversar. Cada dimensão é formada por um conjunto de critérios que tem uma constância ao longo do tempo, mas já sofreu pequenas alterações. Então, eu tive essa dificuldade. Algumas perguntas saíram do questionário, outras foram introduzidas, outras perguntas mudaram de dimensão. Então, isso foi um grande desafio, tá? Cada critério é formado por um conjunto de indicadores, que aí vão ser essa base minha de identificação. Então, o que eu fiz? Quais foram as etapas da análise aí do questionário, que foi o principal instrumento para a minha coleta de dados? Eu busquei todos os questionários de 2013 a 2017 no site e olhei o quê? Os indicadores existentes em todo o período analisado, aqueles que não tiveram alteração de conteúdo, e então defini as categorias conforme o modelo proposto, que é de prevenção da poluição, PP, GP, gestão de produto, DS, desenvolvimento sustentável, GRH, gestão de recursos humanos, e a vantagem competitiva sustentável, ok? Então, aquelas perguntas que sumiram, eu não considerei. Aquelas perguntas, né? Então, eu fui mantendo o que se manteve nos 5 anos, eu considerei. A segunda etapa, aí passei a analisar cada indicador e o conteúdo aplicado. O conteúdo deles, né? Aplicando esses 2 itens aqui. Direcionamentos indicadores conforme as categorias criadas. Essas são as categorias. Construção dos códigos de identificação dos indicadores do modelo, que vocês vão ver na próxima imagem. E finalização do modelo de pesquisa, que ficou dessa forma. Então, o modelo de pesquisa, o modelo que girou, e aí eu utilizei o Gretel para girar, foi esse, tá? E não foi fácil a gente chegar no Gretel. A gente tentou Amos, a gente tentou fazer por PLS, a gente tentou várias formas. Mas no Gretel a gente conseguiu. O meu co-orientador, ele era da área de finanças, e aí ele que deu, né, introduziu essa sugestão, enfim, me ensinou e tudo, porque também era uma coisa que eu não sabia. Chegamos nesse modelo. Então, eu vou verificar tudo isso. O que significa aqui, Lívia? Esses indicadores, eu estou dizendo que representam essa estratégia. Esses indicadores, eu estou dizendo que representam essa, esses essa e essa. Qual que é esse daqui? É o valor médio, é o logaritmo na base 10 do valor médio das empresas lá no índice, tá? O valor geral total, ok? Eu estou considerando isso como vantagem competitiva sustentável. Também foi uma verificação, tivemos que verificar, né, esse valor logaritmado na base 10, esse valor inteiro, esse valor, enfim. Então, em termos de análise, eu usei os dados em painel, que seria o ideal para a verificação histórica de dados financeiros, essa análise em painel. Considera aí essa série temporal de corte transversal, esses 5 anos. E aí fiz os testes de verificação e deu tudo ok, e utilizei o software Gretel, como eu comentei com vocês. E aí, o que deu? O que deu, Lívia? E suas hipóteses? Confirmou, não confirmou? Como é que foi? Então, deu o seguinte,
tive que girar 3 modelos. O que são 3 modelos? 3 etapas, né? Três momentos. No primeiro modelo, eu olhei todos os 31 indicadores das 3 estratégias do HART. Foi isso. Eu estava olhando, né? A hipótese 1, 2 e 3. Estava verificando se realmente cada estratégia dessa gerava vantagem competitiva. Ok? Então, a relação dessas com essa. E aí, fazendo toda a análise, não vou ficar lendo os números aqui na tabela, o que a gente identificou? A gente identificou que esses indicadores que estão aqui, eles se mantêm, tá? Alguns deles, esses 2 aqui, eles passam a ter uma relação inversa com a vantagem competitiva sustentável, ou seja, isso aqui é uma coisa importante de a gente parar. Com relação ao compromisso, abrangência e divulgação, o que eu identifiquei? Que quanto mais comprometida e engajada a empresa está em relação à questão da mudança climática, quanto mais ela divulga isso, menor é o ganho de vantagem competitiva sustentável. É contrário do que eu havia previsto nesse sentido, tá? Mesma coisa aconteceu com esse outro indicador aqui. Quanto mais a empresa realiza gestão da mitigação, referente à emissão de efluentes por meio de emissão de inventários, principalmente, menor é o ganho de vantagem competitiva. Então, foram coisas que chamaram a atenção e que aí, então, trazem para a gente muitas reflexões, né? Também identifiquei que, em relação à prevenção da poluição, o único indicador que estabelece a relação direta e positiva com a vantagem competitiva sustentável é a emissão e resíduos críticos da dimensão ambiental. Os outros não. Tá? Então, quanto mais a empresa possui políticas e práticas sobre gestão de resíduos críticos, maior é o ganho de vantagem competitiva sustentável. Então, o foco para o ganho de vantagem competitiva sustentável, pelo que o meu modelo mostrou, está na redução de resíduos críticos. Ou seja, as empresas do EASY, o foco delas para ganhar vantagem competitiva sustentável está em reduzir resíduo crítico. Ok? E aí que é muito embrionário em relação a toda a possibilidade que a teoria da NRBV traz sobre prevenção da poluição, percebe? É muito pouco, mas é o que foi identificado que está sendo feito. Ok? Sustentar, realizar uma ampla divulgação emitir. Tá. Isso aqui é só para a gente trazer aqui. Já que, então, elas estão apenas fazendo a redução de resíduos críticos, elas não estão com vantagem competitiva sustentável. Elas estão a nível de paridade competitiva. Ok? Com relação à estratégia de gestão de produtos, o que dela gera efetivamente vantagem competitiva sustentável? O gerenciamento e monitoramento gera, gestão da adaptação gera. O que deu inverso? Igual aquela outra que não gera. O indicador de dimensão de mudanças climáticas. O que isso significa? Quanto mais as empresas estudadas buscam soluções e realizam ações para adaptação às alterações climáticas que ela gera e sofre, menos ganho de vantagem competitiva sustentável ela tem. Infelizmente, é estranho, mas o que pode estar acontecendo? Talvez as soluções e as ações que elas estão buscando não estejam alinhadas com o que efetivamente elas estão gerando de alteração climática. Percebe? E o indicador da dimensão ambiental deu relação positiva, ou seja, quanto mais a empresa gerencia e monitora a sustentabilidade de seus processos, atividades e cadeia de suprimentos, maior é a vantagem competitiva sustentável, que já faz mais sentido para a gente aqui. Então, em termos de gestão de produto, as empresas do EASY estão focadas em processo produtivo. Ação do processo produtivo, que também é algo embrionário em relação à NRBV. Tá? Tem um indicador que deu com coeficiente negativo, e ele indica o quê? Que uma exposição e abertura das necessidades de adaptação à alteração climática, para além dos limites da empresa,
pode fazer com que os concorrentes tomem conhecimento do que está acontecendo e ajam rapidamente, por isso não é um item que gera vantagem competitiva, percebe? Naquele item negativo, né? Aqui também estaria em paridade competitiva e não necessariamente em vantagem. Em termos da estratégia de desenvolvimento sustentável, esses indicadores têm uma relação positiva, ou seja, realmente geram o ganho da vantagem competitiva. E esses todos aqui, né? Esses daqui, enfim. E tivemos apenas um indicador com o coeficiente negativo, que então não gera, né? Está ao contrário. Então, é um indicador relacionado à divulgação de informações sobre a institucionalização do compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável. Então, esse indicador está dizendo que quanto mais a empresa divulga, não necessariamente ela gera vantagem competitiva sustentável. Então, de forma geral, em termos da estratégia de desenvolvimento sustentável, o que é representativo aqui é a questão de autoexploração mesmo, né? Não tem nada muito claro, muito bem definido em termos de desenvolvimento sustentável enquanto estratégia dentro dessas empresas, tá? Eles estão considerando também não obrigações legais apenas, mas ações voluntárias. O questionário considera isso, porque a gente sabe que tem um monte de coisa obrigatória que aí faria com que elas atingissem, né? Então, o modelo 1, o que foi o modelo 1? De forma geral, estratégias se geram vantagem competitiva sustentável, todas as estratégias impactam na vantagem competitiva, mas a gente viu que nem todas geram essa vantagem competitiva, ok? E a que maior tem impacto na vantagem competitiva é o indicador da dimensão de mudança climática, que é um indicador contrário, que é um indicador negativo. O que mais impacta, ele é inverso, no sentido de que ele sendo feito não gera vantagem competitiva, tá? É um indicador coeficiente negativo. Então, uma coisa a se olhar, né? A se pensar. O modelo 2, o que eu fiz? Eu coloquei os 42 indicadores, considerando a gestão de recursos humanos. Aí eu preciso fazer isso antes. Eu considero a gestão de recursos humanos como uma variável independente, ainda não como moderadora, só para eu verificar se é viável manter como uma variável, ok? E aí foi feita a análise e a gente percebeu que, em relação à prevenção da poluição, continuou aí o indicador 3, né? Como que a gestão de RH impactou nas outras estratégias? Continuou sendo, a mudança climática continuou sendo um dos mais fortes, também com coeficiente negativo. A gestão de produtos, já os mesmos indicadores que estavam presentes no modelo 1 permaneceram, e ainda somamos mais o indicador 15 da dimensão ambiental, então acrescentou mais um indicador quando a gente inseriu a gestão de pessoas. E o desenvolvimento sustentável, também a gente teve 2 indicadores gerando vantagem competitiva. O único indicador relevante da gestão de RH foi o indicador 8 da dimensão social. Então, vocês lembram aquele desenho cheio de quadradinho, aquilo tudo de quadradinho lá, eu verifiquei todos, somente um deu como relevante para a vantagem competitiva sustentável desse conjunto de empresas, ok? Que indicador é esse? É a diversidade e equidade, que aborda as questões referentes a gênero, orientação sexual, raça e deficiência. Né? Então, eu acredito que é muito porque é uma discussão que já está em voga há um tempo, e as empresas, por questões legais, também precisaram se adequar, e talvez por isso esse seja o único indicador que apareça aí com essa relação em termos de sustentabilidade organizacional. Só que mesmo assim ele possui coeficiente negativo. Ou seja, quanto maior a diversidade e equidade na empresa,
menor a vantagem competitiva sustentável, quando a gente olha para essas estratégias. Por quê? Precisamos... Aí, assim, é isso que é a proposta futura, né? Porque o que... Então, isso tudo teria que vir uma pesquisa qualitativa, emergindo realmente nas empresas, né? Mergulhando nessas empresas, para entender a realidade. Então, esse aqui eu trouxe, né, uma referência interessante. A gente ter o recurso não quer dizer que a gente saiba utilizar o recurso e utilizá-lo de forma estratégica. Então, é isso que eu falo em termos de gestão estratégica de pessoas, né? Como que a gente... Não estou dizendo para a gente coisificar as pessoas, como usar as pessoas, não é isso. Mas uma organização, ela tem um objetivo a ser atingido. Existe uma equipe ali com competências alinhadas para atingir aquilo. Né? Isso é estratégico. O modelo 2, de forma geral, então, a gestão de pessoas impacta, sim, na vantagem competitiva, mas com coeficiente negativo. E uma coisa fundamental para modelos estatísticos é o R2 ajustado. A entrada da gestão de pessoas no modelo aumentou o R2 ajustado. E isso é muito bom. Isso significa que ali de 0,56 para 0,57 foi pouco, mas é relevante. E isso, então, em termos estatísticos, me diz que eu posso analisar a gestão de pessoas como moderador, sim, que aí é o próximo e último modelo, e que também 57% do que acontece pode ser explicado, sim, por esse modelo que foi apresentado. E isso em termos de administração, de estudos dentro da área de sociais aplicadas, é um resultado relevante. O modelo 3 final, então, é o quê? Aquele que eu desenhei com o RH como moderador, ok? Então, com a moderação de RH, o que aconteceu? O indicador 3 de mudança climática se manteve como o que mais impacta na vantagem competitiva sustentável. Então, vocês vejam como que é forte essa prática, o que eles estão fazendo em relação a isso. Da mesma forma, com coeficiente negativo, tá? Relacionando aí o inventário de emissões de gases de efeito estufa. Então, a gente vê que eles já têm uma maturidade maior nisso, porque é uma obrigatoriedade. Gestão de produtos, o que aconteceu? Os mesmos indicadores do modelo 1. O foco, então, continua no processo produtivo. E em termos de desenvolvimento sustentável, tinha 2 indicadores, passou a ter um só, com um coeficiente positivo. Então, só há moderação real da gestão de pessoas quando a gente fala do item de desenvolvimento sustentável. Nesse indicador que a gente apresentou, que apesar de ter coeficiente negativo, foi o único que estabeleceu uma relação positiva com a moderação de RH. Ou seja, a vantagem competitiva aumenta à medida que as ações referentes à equidade e à diversidade diminuem sua influência na relação com a comunidade. Então, a gente percebe que teve uma relação negativa da moderação, que aí também se relacionou com o coeficiente negativo do indicador de RH. Porque o indicador de RH, aquele único que ficou, ele tinha o coeficiente negativo. E aí, quando a gente combina ele com o outro negativo, ele vai dar o positivo. Quando combina com o positivo, não. Então, de forma geral, esse modelo 3, que é o modelo final da pesquisa, o RH só modera o desenvolvimento sustentável. Então, a minha 4ª hipótese foi rejeitada, porque na minha 4ª hipótese, eu falei que a RH iria moderar as 3 estratégias para gerar vantagem competitiva sustentável. Ela não moderou, só moderou o desenvolvimento sustentável. E esse modelo foi o que teve o menor R2 ajustado. Então, o que isso significa, né? O modelo 2 é que teve o R2 melhor, o RH, então, como um preditor e não como moderador. E a estratégia de maior impacto na vantagem competitiva foi a prevenção de poluição, que é a coisa, mas assim, que as empresas estão trabalhando da forma mais incipiente possível que a teoria nos apresenta, né? O foco está apenas nesse inventário
de emissões do ganho dos gases de efeito estufa, sem gerar ganho efetivo para vantagem competitiva. Então, aí, para minhas considerações finais, o que eu tenho a dizer? Que as estratégias da NRBV, elas influenciam, sim, na vantagem competitiva sustentável, a gente viu, mas não necessariamente em termos de gerar ganho nessa vantagem. A gente viu que tem alguns que não necessariamente geram ganho, né? O recurso com alto potencial do VRIO os recursos humanos, são os recursos humanos, são as pessoas, e a gestão de pessoas, a gestão de RH nisso é fundamental, por mais que, em termos de número, isso não tenha ficado tão evidente, apenas no desenvolvimento sustentável. E as estratégias sustentáveis, elas são um meio, sim, de se gerar sustentabilidade organizacional. Em relação às empresas estudadas, de forma geral, elas realizam prevenção da poluição e análise do processo produtivo, algumas gerando ganho, outras não. E quais são os possíveis motivos que eu pude identificar? É preciso fazer muita divulgação, é preciso ainda fazer divulgação de muitas informações, né? Então, há uma falha no VRIO, quando a gente passa os recursos pelo VRIO, por isso que a gente viu uma paridade competitiva e não uma vantagem. As empresas estudadas estão passando por alguma situação específica que precisa atuar pontualmente e não conseguem investir nessa perspectiva total da proposta da estratégia da NRBV, desconhecem isso. As empresas estudadas em termos de desenvolvimento sustentável são embrionárias, mesmo dando esse resultado positivo, e as ações de RH que estão contempladas no questionário, elas são muito incipientes, mas a gente precisa olhar como o modelo que o RH era preditor deu um R2 ajustado bacana, a gente precisa, talvez, então, refazer o estudo ou fazer um novo estudo considerando o RH como um preditor e não como um moderador. Ou seja, considerando o RH como uma estratégia primária e não uma estratégia de ponte. Pensar em que investir. Ou seja, com esse resultado aqui, dá para as empresas olharem e falar assim, olha, o que eu preciso investir, então, para gerar vantagem competitiva? Para me dar ganho de vantagem competitiva. Isso daqui eu estou fazendo, mas não está me dando ganho, então o que eu posso fazer? Né, com essas análises que a gente apresentou aqui. Tem algumas reflexões, que é o seguinte, o questionário base, ele não foi elaborado com base na NRBV, então isso é um fator também, né, que precisa ser considerado em termos de limitação do estudo. Há uma variação dos valores das questões ao longo do tempo, ou seja, o questionário ele não tem uma constância nos 5 anos, foi sendo mudado, né, o valor da questão, valia 10, passou a valer 20, depois passou a valer 15, depois passou a valer... Entendeu? E também essa alteração de questões ao longo do tempo, que aí eu desconsiderei. E aí, quando eu desconsiderei essa variação de questões ao longo do tempo, a dimensão de governança corporativa, ela foi desconsiderada, porque ela não teve nenhuma constância nesse período, tá? Sugestões aí minhas, então, proposições, limitações, seria a reconstrução do questionário dessas empresas com base na NRBV e nessa discussão que a gente fez, revisão e alterações com validação estatística, porque o questionário que as empresas preenchiam, ele não era validado estatisticamente, pela FGV não fez esse trabalho, né, assim, enfim, não sei porquê, aí entra as coisas que eu não estou podendo falar na gravação, entendeu? Olhar essas questões de RH como moderador e não preditor, em termos do ambiente sustentável e não de práticas isoladas, seria interessante, né, de pensar como inserir isso no questionário, como verificar isso nas empresas, e as empresas como realizar isso. Identificação das empresas, isso é uma outra coisa, a gente não pôde identificar as empresas, um contrato de confidencialidade com a FGV,
Então, não foi possível a gente comparar uma empresa com outra, tá? A gente não foi possível fazer esse comparativo e seria, sim, uma proposta aí para estudos futuros. Também estimular mais a participação do índice, fomentar essa cultura da sustentabilidade nas empresas, para isso deixar de ser um bicho de 7 cabeças, deixar de ser uma coisa que é só para rico, só para quem tem dinheiro, que precisa de fazer muita coisa. Se a gente começa a trabalhar o comportamento das pessoas, isso já gera um resultado do simples apagar a luz da sala, né? Os esforços que o trabalho apresentou, eles ainda são embrionários, então não foi possível a gente analisar a gestão efetiva das coisas. E também, eu acredito que seria interessante comparar o ISE, essa análise que eu fiz do ISE, com os outros índices de sustentabilidade que existem no mundo, né, os outros 4. E mesmo sem o resultado empírico desse estudo, a gestão como forma de construir esse ambiente de rotina sustentável, a gente ainda permanece e defende, a gente eu publiquei um ensaio teórico disso, porque realmente não é porque essas empresas não estão fazendo isso, porque o questionário que elas preenchem não está mostrando isso, que a gente olhar para isso não é uma necessidade, tá? Então, olhar também para políticas voltadas a interesses pessoais, que isso é incompatível com a sustentabilidade, e analisar essa subjetividade envolvida no índice de sustentabilidade organizacional, imparcialidade, objetividade e transparência global, principalmente em termos da seleção das empresas e na construção do questionário, são proposições que eu faço de forma bem amigável. Academicamente, então, eu trago como contribuição essa questão da autoexploração, a NRBV como forma de atingir a sustentabilidade organizacional e a ideia do estudo longitudinal em termos de RH e sustentabilidade que ainda não tinha sido realizado aqui. O RH estratégico, então, como sendo um potencial gerador de vantagem competitiva, em uma ideia de análise longitudinal. A estratégia financeira como base do valor de mercado para empresas de bolsa de valores, então olhar para isso como uma potencial referência em termos de bolsa de valores. Inserção disso em 3 áreas, né? O meu trabalho, então, perpassa pela estratégia, perpassa pelo RH e perpassa por finanças, a multidisciplinariedade da gestão da sustentabilidade organizacional. Repensar também a dinâmica organizacional. Para a sustentabilidade é algo considerado aqui por mim urgente, porque os recursos naturais são limitados. Então, a gente precisa olhar para isso com urgência, né? A dinâmica política, ela influencia nessa dinâmica microeconômica e vice-versa. Então, precisa ter um movimento de dentro para fora, de fora para dentro, né? A organização ela não pode estar isolada do seu entorno. Apresentar propostas concretas de retorno dos investimentos para a sustentabilidade. Então, também foi uma coisa que a gente conseguiu apontar aqui, de certa forma. E pequenas e médias empresas não foram consideradas aqui. Então, seriam aí ações pontuais, apenas para a gente trazer como exemplo, né? Eu trouxe como exemplo um hortifruti em Juiz de Fora, para que a forma de olhar para isso, né? Tinha um hortifruti aqui que fazia um movimento de prática sustentável. Então, começar por alguma coisa, né? A ideia é que comece, por pequeno que seja, você disponibilizando caixa para a pessoa levar, trazer de volta, você possibilitando que a pessoa traga o seu próprio recipiente de vidro para colocar o granel, que seja. Por exemplo, no Senhor a Granel, isso é possível, as pessoas não sabem. Você pode levar o seu recipiente de vidro para você colocar as coisas, ou de vidro, de plástico, enfim, o seu recipiente. Só que muitas pessoas não sabem disso, né? Então, falta ainda muita divulgação, informação. Então, finalizando, muito ainda precisa ser explorado em termos de sustentabilidade organizacional no Brasil. Tem políticas internacionais que estimulam as empresas em relação a isso, mas é preciso ir além, que é a grande discussão, é preciso mudar o comportamento das pessoas. Por quê, gente? Preencher aquele questionário para entrar no índice pode ser coisa para inglês ver. Arruma os relatórios,
pode ser, tá, gente? Não estou aqui, tá gravando, não estou firmando. Estou dizendo que pode ser. Pode ser, e o que isso significa? Significa que não efetivamente estão sendo feitas, as pessoas estão fazendo coisas sustentáveis, percebe? Então, mudar o comportamento é mais básico do que você inserir um equipamento no final do seu processo produtivo para emitir menos poluentes, tá? A gente conseguiria resultados mais duradouros. Então, era isso que eu tinha aí para mostrar para vocês. Espero ter contribuído aí com vocês de alguma forma e estou à disposição. Lívia, querida, muito obrigada. Eu, como pesquisadora de estratégia, finanças e apaixonada por Quant, já estou maluca para ler a sua tese, tá? Depois a gente vai bater um papo, porque eu sou apaixonada por tudo que você trouxe. E eu queria já deixar aqui aberto para alguém, se alguém quiser fazer alguma pergunta. E antes de mais nada, te agradecer pela importância que você traz para a gente aqui. Os nossos alunos têm que desenvolver, né, trabalho de curso, trabalho de conclusão de curso e tudo mais. A importância de a gente identificar uma lacuna de conhecimento, de deixar muito clara a trajetória dos métodos, né, que a gente vai escolher, a importância que isso tem lá no final. Se você não tivesse feito uma metodologia bem feita, muito provavelmente depois a sua interpretação de dados não seria tão rica quanto foi. Né, de ter ali um referencial teórico muito bem embasado, e quando a gente fala isso para os nossos alunos, muitas vezes a gente não consegue passar para eles a importância que são esses passos, né? Então, eu queria te agradecer muito por, muito além de trazer a sua pesquisa, você também trouxe essa visão de como a pesquisa científica se aplica fora da teoria, né? Levar para a prática mesmo, vamos lá no mercado. Essa é uma preocupação minha, Tati, porque muito importante. Não é o acadêmico pelo acadêmico, gente, é fazer ciência para a prática, fazer ciência para a gente melhorar a nossa prática, né? Exatamente. Como a gente está com o nosso tempo no laço... Eu falei de caralho! Mas eu não quis te interromper, porque eu realmente estava apaixonada, sou apaixonada pela sua pesquisa. Eu queria ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Estou vendo a carinha do Fred aqui, com a câmera ligada. Queria ver se alguém quer comentar alguma coisa. E antes de mais nada, te agradecer pela presença hoje aqui, abrilhantando a nossa noite. Eu não falei muito no início com o meu tempo, mas eu que agradeço muito aí o convite, né? O Fred colocou lá e, assim, prontamente eu me disponibilizei, porque eu acho que é muito bacana essa troca. Nós somos instituições de ensino na mesma cidade, eu acho que temos muito a contribuir uns com os outros, né? Construir uma coisa bacana juntos, e eu que agradeço aí a abertura aqui do Fred para participar. Eu que agradeço também, né? Aqui falando eu, Tati, mas a gente falando enquanto Diana Júnior, né? A gente agradece muito. E, Lívia, eu apresentei agora, antes de ontem, um seminário sobre desenvolvimento sustentável, mas a discussão, né? Lá para a psicologia da relação homem e ambiente, né? Pensando aqui o tempo todo, meu Deus, são dois eixos, né? É um tema assim tão abrangente, tão diverso, que a gente consegue até mesmo adotar perspectivas completamente opostas, né? Lá eu nunca iria conseguir falar de indicadores, de precisão, de ganhos corporativos, né? A gente também tem que levantar essa discussão da humanização, né? E só pegando uma caroninha nessa última fala sua, sei lá, se é pela minha perspectiva humanista, né, para eu ser psicólogo, mas a gente também tem isso, né, a gente também precisa fazer pesquisa para argumentar que não é uma ideia que a gente realmente precisa validar também, né, nos discursos, nas suas reais propostas, né, não é... Tem muita gente que pensa, preocupar com ética, preocupar com o prêmio Ethos, isso é poesia. Não, isso não é poesia, isso é uma extrema necessidade mesmo. Né? Eu acho muito que, Fred, que você traz é importante, porque a gente vê muito o RH romantizado, né? A gestão de pessoas romantizada, e né, ai, pessoas e tal, os problemas... A objetividade necessária, né? E aí eu falo, gente, não,
porque eu, Lívia, eu gosto dessa parte da objetividade da gestão de pessoas, né? Da gestão, então, gestão, sem perder o olhar humano, obviamente, né? Porque estamos falando de pessoas, mas isso que você fala realmente é fundamental, porque, inclusive, a gente vê isso, né, Fred, na prática, e o próprio Urit já apontou isso lá atrás, que um dos grandes problemas da área de gestão de pessoas é os profissionais que atuam na área não terem a competência para atuar na área, né? Não quererem fazer conta, não querer, né, olhar para a estratégia, não querer fazer gestão, enfim. Não tem repercussão prática, né? Eu brinco que é assim, só fazer festinha de aniversário, eu brinco, né, com essa prática. Essa prática é ótima, tá, gente? Não tô falando que não é, não. Na verdade, tô falando assim, essa prática, ela é ótima se você verifica, por exemplo, porque existe pesquisa que você pode verificar se essa prática na sua empresa está sendo efetiva, entendeu? Então, é nesse sentido, né? Então, o que você traz realmente é muito importante. Sim. Muitíssimo obrigada, então, Lívia, Fred, pelas considerações. Todo mundo que está aqui, temos 70 pessoas, né? 71. Eu respondi a Adriana no chat aqui. Adriana, muito obrigada. Adriana, professora da instituição também, professora do curso RH, né? Então, a gente consegue tirar aqui bastante coisa importante para discutir com os nossos alunos de RH, né? Realmente para tirar essa ideia que você falou de romantizar, né? Que o RH não é só te entregar um balão no seu aniversário, a gente precisa de muito mais, né? A gente precisa repensar a nossa gestão. Então, você trouxe uma visão aqui muito legal para a gente. Inclusive, a gente tem alunos aqui da administração também. Então, realmente levar isso para a gestão, né? Com G maiúsculo, realmente gerenciar as nossas pessoas e fazer a gestão da empresa como um todo. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu agradeço, me perdoe, assim, que quase não deu tempo de ninguém perguntar, né? Tentei ser o mais breve possível. É porque é muita coisa, né? É muita coisa. Realmente, defender uma tese é muito trabalhoso, né? A gente consegue ver o quanto de dado que a gente consegue tirar. E foi muito rico, Lívia. Não peça desculpas por algo que foi muito rico. Não, ok. Vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo, se quiserem aprofundar alguma coisa, né? Tirar alguma dúvida, que às vezes não deu tempo aqui da gente falar. Fiquem à vontade, né? A professora Tatiana, o professor Frederico tem meu contato. Estou à disposição de vocês, tá? Muitíssimo obrigada. Imagina. Pessoal, a gente tem outra palestra daqui a pouquinho, às 9h. A gente se encontra daqui a pouquinho de novo. Lívia, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui hoje. Um super beijo para você.